Então, minha gente, acontece, né? São os riscos de uma transmissão ao vivo, né? Deixa eu só conectar aqui a professora novamente. Nicole, Val, todo mundo, sejam bem-vindos novamente. Deixa eu achar aqui a professora Leila. Agora vai, né? Vamos embora. Eu vou colocar daqui a pouco o tema novamente, professora. Agora, eu estava falando agora aqui que são os riscos de uma transmissão online ao vivo, né? De uma transmissão ao vivo. Então Então, acontece, e com essa chuva toda que está acontecendo aí no Pará, e aqui em Recife também. Está chovendo muito aqui olha, ultimamente. pronto, Né? é isso aí. Voltando aqui à pergunta, né? Que você tinha falado com relação aos tipos de risco, tudo, né? E assim, então é possível a gente prever, dentro da organização, prever todos os riscos, né? Porque assim, acontece, de repente acontece um fato na organização, né, que causa impacto, e alguém sempre pergunta, mas aí por que não preveram o risco, né, o risco desse acidente acontecer? É possível a gente prever todos os riscos dentro de uma organização? Todos, né? Todos os riscos. Nem sempre é possível, né? Mas ele pode ser identificado previamente. Então, Uhum. as organizações, elas possuem um histórico, né? Uhum. De trabalho, né, de vida útil, e ao longo desse período ela vai identificando os possíveis riscos. Eles podem ser identificados, mas também nós temos os riscos inesperados, né? Inesperados que você não conta que eles possam acontecer. E aí esses riscos que eles têm uma probabilidade muito menor, né? Eles também geram um impacto menor, eles acabam não sendo gerenciados, porque o Certo. seu grau de incerteza é muito elevado. Não sei se me fiz compreender. Eu Mas acho que, muitas das assim, vezes esse tema ele fica um pouco subjetivo para quem não atua na área, né? Então, às vezes você fica assim sem alcançar o entendimento, mas é uhum. normal, é assim mesmo. Que a gente está Aí falando de você, uma subjetividade. é verdade, você falou uma questão um termo bem interessante, que é um termo bem conhecido, né, quem trabalha com risco, né, gerenciamento de risco, que é o famoso cisne negro. O que é que significa, professora? Conta aí para a gente, pra todo mundo que está assistindo. O que é que significa esse cisne negro? Então, A esse Covid pode termo, ser considerado um cisne negro? a pandemia, Sim, a Covid, pandemia em si. sim, só voltando um pouquinho, o cisne negro é aquela situação de perdas esporádicas, né? Inesperadas, como eu falei. Elas são eventos externos e que você não tem autonomia sobre ele. A Covid-19, né? As pandemias como todo, né? Elas podem sim ser consideradas é, um cisne, né? Por conta da Sim. questão de ser inesperado, né? De você não ter assim, deles acontecerem de forma esporádica. No entanto, não chega a ser negro em decorrência de que você já teve anteriormente algumas pandemias que você pode dar um tratamento e se, vamos dizer assim, se preparar para elas. Então, por exemplo, nós temos o caso da Finlândia, salvo engano, ela é próxima ali da União Soviética. Hum. Ela já está preparada para toda e qualquer pandemia. Não sei se você viu uma matéria que passou, salvo engano, o Globo Repórter, o Fantástico, onde ela tem é, os espaços embaixo do subsolo que abriga mais de 20 mil pessoas. Porque Poxa, que interessante. exatamente. Então, tem escolas, tem hospitais, tem ginásios, tem academias, já tudo preparado, né? Estoques com alimento, com remédio. Eu fiquei assim, eu falei, olha, gente, e um país pequeno, hein? Comparado com outros. Então, ela já se preparou, né? Ela já enfrentou esse risco. E nós temos também outros exemplos também, né? É claro que não tão emblemático como esse, porque esse assim é uma referência. Então ela já está por conta daquela H1N1, quando teve no primeiro Sim, momento, sim.
logo que surgiu, foi bem parecido com isso que estamos vivendo agora. Então, a Finlândia, e também pelo fato da briga, né, da guerra que teve com a União Soviética, que sempre teve interesse pelo território deles. Então, eles se preparam já, como tem falado aí, é um esquema de guerra, né? Pois é. Engraçado, eu vi até um termo no Instituto de Auditores Independentes, né, que você é instrutora, o termo cisne policromático. Seria, no caso, considerado a pandemia do Covid, né? Ou seja, exatamente. ele não negro, ultrapassou o negro, exatamente. Porque, assim, pelo grau de dificuldade que tem trazido para as organizações, né? Tanto públicas quanto privadas, não é verdade? Isso. Todos sofrem, sociedade, todos, né? E aí, assim, esse é um tema, esse é até um tema, né, que a gente precisa explorar bastante, porque a gente está vivendo, sentindo na pele, né, inclusive o isolamento, né, que fez com que todos nós mudássemos nossa rotina, né, tanto em casa quanto no trabalho, né, quanto nas empresas. E aí, assim, a dúvida nesse caso, daqui para frente, essas pandemias e as epidemias também, né, no caso mais local, como é que a gente vai poder encarar isso quando for trabalhado, toda a questão do planejamento, da previsão, de uma possibilidade de previsão de riscos, né, para dentro desse planejamento, como é que a gente vai pensar daqui para frente, principalmente na administração pública, né? Já que hoje a gente está sentindo também um efeito devastador no orçamento público e nos hospitais, na verdade. Caiu de novo. Oi? Não, voltou. Pronto, eu vou refazer a pergunta, entendeu? Sim, claro. Nós estamos a minha atuação, ela é muito voltada para o setor governamental, né? Principalmente municipal. Então, a gente está acompanhando assim a implantação de diversos protocolos, não só na área de saúde, mas educação, assistência social, administrativo financeira mesmo, né? Então, a gente tem acompanhado vários setores, como as associações municipais, confederações municipais, a própria Secretaria do Tesouro Nacional, com orientações, né? Emanando quase que semanalmente orientações para aplicação do orçamento público nessa situação de emergência. A gente também está com os colegas aí, contadores, Paulo Henrique, João Eudes, Diogo, todos trabalhando as rotinas administrativa financeira com essa abordagem, com esse foco, essa preocupação. Então, isso ficou um aprendizado, né? Penso que para os próximos planejamentos, eles vão estar agora, essas contas que foram criadas, o orçamento foi necessário, tornou-se necessário a construção, né, a elaboração de novas rubricas orçamentárias e contábeis, não só para executar, mas para evidenciar a aplicação desse recurso nessa área, né? Para essa situação, né, de emergência, e que em alguns casos elas são caracterizadas até de outra forma, né? Mas, enfim, ficou esse aprendizado e com certeza vai ter uma repercussão, não só nessa área de planejamento, né, mas em todos os outros setores. Como tem falado aí, a vida da gente, depois dessa situação, será bem diferente, né? É verdade. E assim, a gente também tem que levar em consideração um outro aspecto muito interessante para dentro da administração pública, que é a desinformação, a fake news, né? Então, a famosa fake news, né? Isso a gente pode considerar, dentro do planejamento, de que forma, ou se é possível encarar isso como um risco para a administração, né? Sim. O setor público. Porque afeta, né? Afeta o resultado. Nós tivemos uma situação aqui ontem, da distribuição de medicação. Lançaram uma informação nas mídias, nas redes sociais, que as unidades de atendimento, eles estavam distribuindo a azitromicina, né, medicação. E aí, falando que o governador tinha
anunciado isso, né? Na verdade, houve a distribuição pela Secretaria de Saúde e rapidamente remanejada para os setores, né, que estão à frente, né, no front aí de atendimento para essa situação. E aí isso gerou uma comoção. Aí o governador teve que ir para as redes sociais, dizer que não era verdadeira, isso era um fake, o entendimento foi interpretado de forma equivocada e tudo mais. Então, tudo isso atrapalha quem está ali na execução, na atuação. Vai ter que parar, olha o gasto de energia para desconstruir, né, uma informação que foi passada de forma distorcida, deturpada, né, não verdadeira, e muitas pessoas ainda continuam multiplicando a informação. Então, isso é um cuidado que nós, principalmente os contadores, precisam ter. A gente recebe muita informação, às vezes compartilha sem verificar a fonte e tudo mais, né? Então, precisamos ter esse cuidado aí sim, até para ajudar, né? Colaborar com tudo isso que a gente está vivendo aí. É verdade. E assim, e não deixa de trazer um impacto para dentro do orçamento público, né? Já que a administração, o governo em si, ele precisa muitas vezes aumentar gastos com publicidade, com propaganda, né, em veículos e tudo mais, para desmentir determinadas situações que poderiam ter sido evitadas, né? Então, assim, vale a consciência de cada um, a conscientização, né, e o reforço agora aqui da gente não propagar informação falsa. Então, isso é muito importante. Nós, contadores, sabemos o que é uma informação, a importância da informação fidedigna, uma informação, né, uma informação útil, tá? E assim, eu queria aproveitar, professora, para enfatizar que a importância também da gente implementar uma comissão do setor público para o CRC de Pernambuco, tá? Então, vale aí o apelo à nossa presidente e aos conselheiros, e como é importante a gente ter uma comissão, né, para discutir não só questões de orçamento, mas as questões que envolvem toda a contabilidade, gestão de risco, tudo que envolve o setor público. Tá? Então, acho que essa área você deve concordar comigo, né? Senhora, não, desculpa. desculpa. Não, é primordial, né? Eu já fui conselheira aqui no regional, fui coordenadora da comissão do setor público aqui do CRC Pará, e realmente ela é muito importante porque ela é o elo, né, entre os profissionais, os colegas que estão ali atuando e a estrutura do sistema, né, CFC, CR6. E ela leva e traz as informações, traduz, trabalha, trata, né, e também as dificuldades que esses colegas possuem no dia a dia no desenvolvimento das suas atividades. Então, tem um papel super importante, parabenizar, eu sei que o CRC Pernambuco tem a comissão, né? Essa comissão ela precisa ser atuante, né? Está desenvolvendo aí várias ações para que fortaleça, né, essa área, e os colegas que atuam na área pública, eles se sintam valorizados. E a valorização na área pública ela é muito importante, porque a gente tem, da mesma forma que no setor privado, nós temos vários outros profissionais desenvolvendo atividades contábeis, sem nenhum tipo de conhecimento. É uma bandeira que eu levanto sempre, digo assim, a prestação de contas, né, da assistência social, da educação, quem faz é um pedagogo, um psicólogo, né? É verdade. E realmente a gente sabe que tem detalhes, tem ali, né, documentos que só o profissional de contabilidade ele tem o know-how, né? Tem a expertise de estar verificando essa comprovação, né? Então, essas coisas elas precisam ser respeitadas. E a comissão do setor público dos conselhos de contabilidade, ela tem esse papel também, né? A questão das prerrogativas, não somente a questão da qualificação, dos treinamentos, capacitações e valorização, mas também primar um pouquinho pela atuação desses colegas que estão aí no setor público, né? Eu nem vou falar aqui da questão dos concursos, senão terei que ser uma outra live. Mas vamos voltar aqui para a nossa gestão de riscos e o nosso controle. Olha, e aproveitando tudo que já foi dito, né, sobre a importância de gerenciar o risco, né, que já foi enfatizado, uma coisa bem interessante que eu queria, né, lhe perguntar, mas antes assim, eu trabalho num hospital público,
tá? É o Hospital das Clínicas. E recentemente eu estive conversando com o superintendente sobre algumas situações do dia a dia da gestão, né, do hospital em si. E assim, a gente falou muito na questão das prioridades, tá? Porque assim, eu estou fazendo trabalho de planejamento de um hospital, que não é fácil, de um hospital muito complexo. E o que eu sinto, né, eu acho que isso acontece em outros órgãos públicos, é a mudança de prioridade, o foco é muito mais trabalhar os incêndios que chegam, ou seja, já são os impactos que são causados por riscos não previstos, né, não gerenciados. E aí eu lhe pergunto, todo gestor passa por essa situação de apagar os incêndios que vão chegando, mas o que deve ser prioridade no caso de uma gestão? São os impactos ou as causas desses riscos? Olha, são os impactos, né? Como a gente falou no início, os riscos eles não são eliminados, eles são mitigados, né? E o gestor ele tem que procurar reduzir ao mínimo esses impactos que a organização vai sofrer para poder atingir os seus objetivos, né? Os seus resultados. Então ele tem que focar nesses impactos, nos negativos, né? E tentar tratá-los. Por exemplo, suprimento de fundos. Suprimento de fundos é um instrumento muito utilizado em todos os níveis, governo federal, estadual e municipal. Nós temos vários riscos dentro desse instrumento, dessa aplicação de recursos, por meio de suprimento de fundos. Então, nós já temos ali estabelecido, ao longo dos anos, algumas condições que não podem ser desrespeitadas. Por exemplo, a pessoa que está devendo a prestação de contas de um suprimento de fundos, ela já não pode receber um outro. Se receber, o risco é alto dela também não prestar conta. Né? Isso, verdade. Então, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Vai verificando quais são os impactos, porque tem situações que a gente fala assim, olha, vamos correr o risco. Não tem isso? Até quando envolve custo. É mais barato a gente, ou então, assim, a gente vai correr o risco. Né? Vamos pagar para ver. A gente escuta muito essas frases no dia a dia das organizações. Você está alertando o gestor, dizendo da probabilidade de ocorrência daquele risco, mas ele prefere correr o risco. Por exemplo, estruturar uma área, estruturar a unidade de gestão de risco. A gente sabe que para a unidade de gestão de risco precisa de profissionais, é um setor multidisciplinar, precisa de profissionais com formação em gerenciamento de projetos, né? Que tenha treinamento e capacitação nessa área. E isso é investimento, né? Nem todos os gestores estão abertos para esse tipo de iniciativa, apesar de ter todo um arcabouço legal, né, dentro do setor público, instituindo o gerenciamento de risco. Mas eles preferem colocar no planejamento, eu acho que é o caso lá do seu hospital, colocar dentro da unidade de controle interno, né? Ou seja, vocês já têm muitas coisas para fazer. E aí vocês ainda vão se preocupar com uma matriz de riscos, não é? Então, é verdade. Não é verdade? Então, assim, tem que ter unidade que é responsável pelo gerenciamento de risco, que ela sim vai trabalhar junto com o setor de planejamento, junto com o controle interno, e vai identificar, né, dentro de cada rotina de trabalho, de cada procedimento, os riscos ali inerentes, né, possíveis de acontecer ou não. E quais as medidas, né, que podem ser tomadas para reduzi-los, mitigar. Assim, até recente, a estrutura em si da própria organização, né, é uma organização que está ligada pertence à Universidade Federal, mas está ligada à gestão do grupo DEBSEC, que é uma empresa pública, né, que foi criada para gerir os hospitais públicos, né, federais. E assim, tanto que é tão importante isso que você está dizendo, que o próprio hospital ele já começou a implementar um novo organograma em que já se tem o que a gente chama a caixinha, né, a unidade de gestão de risco, gerenciamento de risco. Isso é muito importante, né? Por que isso?
Porque nós temos no governo federal a Lei 13.303 de 2016. Ela instituiu, junto às estatais, que é o caso do hospital, esse hospital, essa condição, governança corporativa, gerenciamento de risco, controle interno, né? Então, 2016, por isso que todas as estatais agora, isso tudo em decorrência da situação da Petrobras, tá? A lei 6.404/76 das sociedades anônimas, né? Ela foi alterada com relação à questão da governança corporativa. E aí, aproveitaram também, já colocaram ali esse guarda-chuva de proteção, né? E isso foi muito bom. Então, as organizações, elas estão no momento de transição, né? Elas estão agora aprendendo como fazer gestão de riscos, que é uma coisa que não é nova no setor privado. Isso já vem da década de 60, finalzinho de 60, 70 e 80, nas indústrias. Então, a gestão de risco, ela vem do segmento industrial. E isso é uma outra coisa louvável da administração pública, que a gente vê nesses novos tempos, né? Várias ferramentas de gestão do setor privado sendo adotado no setor público, como a própria governança corporativa, né? Isso. E aí, isso é uma coisa, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu iniciei minha vida profissional em multinacionais, então eu vivi isso antes de entrar no setor público. E aí a gente tem as multinacionais, elas respeitam muito esses modelos de gestão, né? Até para poder crescer, trabalhar, desenvolver e tudo mais. Ganhar novos mercados e tal. Então, quando eu vejo a administração pública buscando esses modelos de gestão, eu fico muito feliz, porque é uma forma de organizar a gestão pública, né? E no Brasil, a gente está precisando muito disso, né? Muito disso. E assim, é uma forma de agir nas duas frentes. Não só resolvendo os impactos, dirimir os impactos, né? Mas principalmente trabalhando na prevenção do risco. Quando você faz todo um trabalho de levantamento, de identificação dos riscos, montar matriz, né? de um planejamento adequado, você começa a trabalhar uma forma de evitar com que aqueles riscos aconteçam e os impactos, consequentemente, no futuro, né, vai facilitar até a gestão na verdade, o trabalho do gestor, né? Como eu falei, o gestor hoje, ele trabalha muito para resolver os problemas que surgem, mas muitas vezes ele não se atenta que esses problemas eles podem ser evitados, ele pode se preocupar com outras ações, não é verdade? Exatamente. Então, assim, muito importante essa visão para dentro da administração pública, a gente realmente conseguir enraizar isso, se Deus quiser, em breve, né? A gente está caminhando para isso, não é verdade? E vai deixar todos nós felizes e a sociedade ainda mais, porque é a beneficiária das ações. Então, assim... ainda falando dessa questão normativa, que eu acho que é interessante a gente enfatizar isso, porque a gente está falando do setor público, né? Nós temos no governo federal as coisas mais organizadas quando a gente fala em gestão de risco. Então, a gente tem, além dessa legislação, que é o carro-chefe, nós temos o decreto federal, o 9203, que é de 2017. Temos também várias instruções normativas do Tribunal de Contas, inclusive tem uma que fala dos 10 passos para a gestão de risco, né? Então, ele estabelece ali medidas para as entidades públicas irem fazendo essa implantação que precisa, isso é muito importante. Só que quando a gente desce para os estados e para os municípios, a gente tem uma outra realidade, né? Então, assim, isso é que entristece, porque muitos dos colegas acham que a gente está falando de utopia, porque eles têm uma outra realidade. Mas, assim, não só colegas, desculpa, não só colegas, mas eu tive alunos recentemente que disseram, professor, eu fiz um pequeno questionário de avaliação, né, parcial da disciplina, em que um dos feedbacks que eu recebi de um aluno foi, professor, é tudo muito bonito, é muito utópico, quando se fala de administração pública, mas a gente vê que na prática não é assim. Então, exatamente, essa é a sensação que as pessoas têm, né?
Eu sempre escutei isso em salas de aula. Eu já ministro essa disciplina de gestão pública. Inclusive, Jamile foi minha aluna, acho que em 2005, 2004, dessa disciplina de gestão pública. E assim, quando a gente tem na sala de aula os colegas que já estão atuando, né, estão ali numa especialização e tal, a gente percebe no rostinho deles, quando a gente fala de temas como auditoria, controle interno, gestão de risco, governança corporativa, que a gente está em outro patamar, né? Que a realidade deles ali no município e no estado não é essa. Mas é uma questão de tempo, isso vai chegar e vai ser cobrado, porque o controle externo com os tribunais de contas e até alguns estados, né, mais, vamos dizer assim, de vanguarda, eles já estão com suas instruções normativas implantadas. Inclusive, em 2000 e, salvo engano, 16, 17, o TCE daqui me chamou o controle interno, olha só, o controle interno e o planejamento, estava uma briga de foice, porque empurrando a questão de risco de um para o outro, né? E aí, como eu sou do controle, queria saber da minha opinião. Eu falei, gente, calma, primeiro vamos fazer uns treinamentos, fazer umas rodadas de conversa, e assim, tem que ser todos os gestores para entender o que é, primeiro, risco e o que é gerenciamento de risco, né? E assim, não pode ser, primeiro, controle interno não pode, porque controle interno já tem as suas atribuições, né? Já tem as suas responsabilidades. Ele não pode ficar competindo com isso. Ele vai trabalhar com uma matriz de risco? Sim, ele precisa da matriz de risco. Sim. Ele pode sugerir, ele pode dar contribuições de melhoria, mas não ser responsável por isso. Mas a gente contra em algumas entidades, algumas instituições, alguns órgãos, a unidade de controle interno também fazendo esse trabalho. E alguns defendem também, tá? Alguns defendem. Isso é justificativa. É aquela coisa, a terra é redonda e a terra é plana, né? Olha, fala um pouquinho vamos fazer um momento sala de aula, tá? Fala um pouquinho pra gente o que são esses 10 passos para uma boa gestão de risco. Nossa, mas você quer que eu cite um a um? Não, pode assim, cite, sei lá, os principais, na verdade, sei lá, um pequeno resumo. É possível? Momento desafio, professora. Então, esses 10 passos, eles estão todos consolidados dentro de um procedimento que a instituição precisa adotar a partir da decisão de que vai trabalhar com gerenciamento de risco. Então, definir algumas situações e condições. Por exemplo, de que forma vai se trabalhar os riscos? De forma proativa ou, como você falou, apagando incêndio? Essa definição é logo no primeiro passo. Se ela definir que vai trabalhar de forma proativa, ela vai ter que desenvolver várias outras questões, né? Como fluxos de processos, mapeamento desses fluxos, identificação desses riscos. Então, tudo isso compõe esses 10 passos. Perfeito. Uma equipe capacitada e qualificada para isso, como eu falei. A normatização dessa gestão de risco dentro da unidade, que é isso que o seu hospital está fazendo, alterando o organograma, criando uma caixinha, vai colocar pessoas ali dentro. Isso faz parte dos 10 passos. Né? Que bom. E aí ele resume, os 10 passos resumem as principais ações, né, até chegar ao 10º passo, que é avaliar, né, a questão desse aprimoramento de risco. Né? Até chegar nesse nível, demora um pouquinho. Não é só estalando os dedos, não. É todo um processo, né? A gente sabe que na administração pública as coisas, até falar é engessada. Não é engessada. Tem uma burocracia necessária e que exige tempo. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com os planejamentos. Voltando à questão um pouco desse nosso momento, né, da pandemia, não falando pelos estados e municípios que realmente estão sentindo mais a intensidade da coisa, né, o calor da crise. Mas, por exemplo, a gente quando olha a administração federal, o governo federal, o Tribunal de Contas ele é riquíssimo em material, em normatização, de controle, né? E assim, de riscos e tudo mais. E assim, o que é que a gente às vezes observa? Uma certa paralisação
ao momento atual. Claro que isso também pode ser observado em outros países, é um momento muito atípico, mas assim, às vezes não falta um pouco realmente aplicar melhor, sei lá, eu acredito que tem planos de ação, por exemplo, no próprio Ministério da Saúde, para situações como pandemia ou uma epidemia, né, local. Mas o que é que ficou faltando, assim, que você, não sei, na sua opinião, o que é que você tem observado, o que é que está faltando um pouco na gestão, né? Vamos falar a nível federal, porque assim, é o que hoje é mais estruturado em termos de gerenciamento de risco, né? Sim. Alô? Oi. Entendeu minha pergunta? Falhou um pouquinho aqui, Anderson, no Pronto. finalzinho. Deixa eu só refazer a pergunta, né? O governo federal, a estrutura federal, ela é mais forte, mais completa em termos de normatização, de cartilhas, de gerenciamento de risco, plano de ação para determinadas situações, né? E o que é que está faltando, por exemplo, numa situação dessa, como a pandemia? A gente às vezes observa uma certa inércia, inclusive do próprio Ministério da Saúde, em algumas ações, né, voltadas à pandemia, né? Eu não falo nem tanto dos estados e municípios, que assim, são mais... não tem a estrutura que o governo federal tem, né? Mas o que é que, na sua visão, o que é que está faltando? Eu sei que é uma situação atípica para o mundo inteiro. Se nós já temos os normativos, já temos os instrumentos, já temos o procedimento estabelecido e determinado, está faltando a gestão funcionar, né? E isso é uma outra coisa, a vontade política, a vontade da gestão fazer acontecer. Nenhum modelo desse, inclusive a governança corporativa, a implantação do controle, da auditoria, ela acontece sem vontade política. Tem que os gestores, se a alta cúpula da gestão se envolver, precisa estar envolvido e fazer a coisa acontecer, né? Não adianta só a gente falar assim, o chão de fábrica tá ali empurrando o piano, né? Mas é importante que a coisa seja top-down, né? Um termo que a gente usa muito em auditoria, é top-down, né? É de cima para baixo mesmo, a questão do envolvimento, da participação, da iniciativa, do pessoal, vamos fazer, vestir a camisa e botar para fazer. Porque senão a equipe fica patinando, tá ali com todos os instrumentos para trabalhar, mas não tem o direcionamento e a liderança. Isso é uma coisa importante, porque a gente acaba abordando a questão da governança, Anderson. Porque a governança, ela tem é um tripé, né? Com 3 pilares. Isso. Os 3 pilares, exatamente. Liderança é o primeiro, né? Então é importante instituir, ter líderes capacitados, qualificados, com vontade de fazer, né? Depois a gente tem aí a estratégia, né? Que também é uma outra coisa que a gente se ressente, sente falta, né, de estratégias dentro da gestão pública, e a questão do controle, né? Então são esses 3 pilares que faz aí o tripé da governança corporativa dentro da administração pública. E aí eu queria ressaltar o tripé do controle, né? O Perfeito. tripé do controle inicia o primeiro item com gestão de risco e controle interno. Então, assim, eles vêm na frente, né? Aí depois a gente vem com auditoria interna, accountability e transparência. Nada novo. Nada novo. São temas que a gente já trabalha há muitos anos dentro da administração pública, todo mundo conhece, sabe, já definição, conceitos e tarará. E o que está faltando para implementar? Ou para implantar, né? Então, não basta ter só normativo, não basta só ter planejamento, a gente tem que ter liderança, estratégia e controle. Então, vale enfatizar isso aí, porque assim, é um aprendizado importante para toda a organização, acho que não só pública, né? Acho que qualquer entidade precisa ter esses 3 pilares bem incutidos mesmo na cultura organizacional, né? Para fazer com que a organização cresça, né? Exatamente. E aí eu queria aproveitar, a gente já está chegando no nosso final, olha só, como o tempo passou, passou rápido. Pois é, mas aí eu tenho só mais algumas perguntinhas para a gente, né, fechar, que assim, existem 3 linhas de defesa para garantir a prevenção e a correção do risco. O que seriam essas linhas de defesa?
Essas 3 linhas de defesa é uma metodologia adotada pelo Instituto de Auditores Internos, né? Que é uma entidade global, internacional. E aqui nós temos uma no Brasil, que eu sou associada, inclusive instrutora, a gente tem vários cursos de formação na área de auditoria e controle interno. Ela já é bastante conceituada, ela também tem as certificações. E ela desenvolveu essa metodologia que é adotada pelo Tribunal de Contas e pela CGU. Então, as 3 linhas de defesa é uma forma de organizar dentro das instituições públicas, colocar, eu gosto de falar isso, às vezes até eu me policiar, cada macaquinho no seu galho, né? Porque uma pergunta agora para vocês estão perguntando e eu vou perguntar agora. Quem é responsável pelo controle dentro das organizações? Podem chutar aí, vamos, quero ver todo mundo digitando. E aí, pessoal? Relembrando as aulas aí de controladoria, né? Pronto. Vamos lá. Quem é responsável pelo controle dentro das organizações? É o presidente? É o superintendente? É o diretor? É o contador? É o controle interno? É a auditoria? Quem que é? Todos são responsáveis. O maior controle que um órgão tem é o de portaria. E, né, é o cara crachá, é a identificação. Ali impede que pessoas estranhas tenham acesso ao prédio e que seus ativos não sejam, né, roubados. Não tem nada a ver com, né, mas é um controle importante. Então, desde a portaria até a superintendência, a presidência, todos são responsáveis pelo controle. É o que todo mundo está respondendo. É o que todo mundo está respondendo, professor, aqui. Por sinal, olha, todo mundo está dizendo, olha, são as pessoas, todos são responsáveis, né? E assim, e o gestor, ele é vamos dizer assim, juridicamente, ele é o responsável ele é que responde por todo o sistema de controle, né? Interno da organização, não é verdade? Diretamente, né? Mas isso é delegado, né? A gente vê aí os desdobramentos dos processos e às vezes a gente até se pergunta, não pegou nada para aquele, né? Não, porque realmente foi descentralizado, delegado de acordo com o regimento interno, com o estatuto da organização, determinada situação, né? Mas o que eu queria aqui deixar bem consolidado é que controle é de responsabilidade de todos, não só da unidade de controle interno. E aí, com esse entendimento, fica fácil você entender as 3 linhas de defesa. Porque, assim, quem implanta controles é a primeira linha de defesa. São os gestores. É o gestor que implanta normas e procedimentos, são eles que fazem o checklist, a instrução normativa, aquela solicitação de material não xerifado, a requisição de liberação do veículo, né? Para sair, para ir para uma reunião. Quem implanta isso é o corpo gerencial. Então, essa é a primeira linha de defesa, né? Essas medidas são controles. Porque se eles forem desrespeitados, eles estão ali ferindo uma legislação, né? O carro não pode sair sem uma programação e nem pode estar indo para qualquer lugar, para shopping, para cinema, para barzinhos, né? Tem que ter ali uma autorização prévia da gerência para esse veículo se deslocar. E a bem de serviço público, né? Isso são regras que precisam ser respeitadas e precisa que quem implanta isso aí não é a unidade de controle interno, não. É o corpo gerencial, então a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa vem todos esses controles que a gente vem falando aí, financeiro, né? Eu falo assim, gente, financeiro é o último filtro. Pagou para corrigir, para resolver aquela pendência, você vai penar muito. Principalmente fornecedores. Eles, na hora que recebem, eles somem e desaparecem. Para você ter que resgatar alguma documentação, alguma certidão, você vai ter que acompanhar o Círio de Nazaré, tá, meu bem? Bom, professora, chegamos ao nosso final. Tá? Assim, eu vou, né, tenho um tempinho aí para você fazer suas considerações finais, né, agradecimentos aí, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer o convite, né, o meu querido amigo Arnaldo Duarte. A gente estava até brincando e tal, começou tudo com uma brincadeira. E aí eu aceitei o desafio. Parabenizar o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, eu tenho acompanhado pelas mídias, eles estão
Nossa, eu falei, nossa, Arnaldo, quantas lives sem fôlego, né? 2 pela manhã, 2 pela tarde, várias de noite adentro. Parabenizar aí o trabalho da presidente, tem acompanhado à distância, nos grupos aí do Zap, ela é muito participativa. Parabéns e que continue assim, né? Uma forma de estar próximo dos colegas, dos profissionais, e é também um meio de oportunizar a valorização e capacitação, né? Então, eu estou à É disposição, verdade. a gente depois pode ver outros temas, e até mesmo concluir esse, porque ainda faltava falar aqui da auditoria interna, que é a minha paixão. Mas aí Pois a é. gente... Mas eu vou fazer uma sugestão Olha, eu aí. gosto tanto de auditoria interna que eu casei com auditor, tá? Eita Aqui é só. Tá demais. vendo? Eu vou fazer até uma sugestão ao conselho, né? Arnaldo tá nos assistindo. Vale um curso, né, de controle, auditoria interna. Então fica aí a dica, viu, Arnaldo? Viu, Dogivânia? Essa professora maravilhosa. Eu vou ser seu aluno ali na primeira filinha também, viu? Oh, Acho que vale muito a pena. Hoje em dia, com a tecnologia, né, a gente consegue aproximar, né, verdade. as pessoas e mais na frente, se for possível, fazer. Temos ferramentas, temos o Zoom, temos o Teams, temos o Skype. Então, né, professora, fica a dica para um possível curso, tá bom? E aí Com tem muitas certeza. perguntas, muita gente fez muita pergunta. E assim, eu acho que no curso a gente conseguiria realmente dinamizar essas perguntas de uma forma melhor. E eu peço até desculpa a todos, assim, a minha falta de prática também. Acho que todo mundo está se adaptando a esse novo universo online, né? E Verdade. comigo também não é diferente. Queria agradecer, professora Leila, por esse bate-papo, né, maravilhoso. Um aprendizado, foi muito rico. Agradecer também a Arnaldo, ao CRC, a querida Dogivânia também, a Débora, pelo convite, pela parceria também que tem feito, pelo trabalho, pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado, inclusive com essas lives, em um período que a gente questiona tanto as informações, né, se são verídicas ou não, e o CRC fazendo seu trabalho de realmente levar informação segura, informação limpa, correta, né, enriquecedora. Então, isso aí é um motivo de orgulho para todos nós da classe. Tá bom? Um abraço, professora. E Anderson, obrigada pela mediação. Sem você também a gente não teria otimizado, né, esse pouco tempo, né? Então você deu o tom aí da conversa, fez um trabalho prévio, preliminar. Tá de parabéns. Obrigado. Uma honra. Lembrando, enfatizando aí a necessidade da gente implementar uma comissão de contabilidade do setor público. É muito Sim, importante, está mais do que na hora a gente valorizar mais a administração pública, a importância que ela tem dentro da nossa vida. Muitas vezes a gente só percebe a administração pública, eu falo isso muito com meus alunos, a gente só percebe a administração pública ou o Estado em si na nossa vida quando alguma coisa tem problema, quando tem um problema, por exemplo, estourou um encanamento, o sinal de trânsito não está pegando, as pessoas lembram do Estado como um caos. Mas, na verdade, quando tudo está funcionando perfeitamente, a gente nem se lembra, mas o Estado está ali, presente, não só cobrando tributos, obviamente, mas com serviços. E a gente tem que buscar, na verdade, eficiência, mais qualidade. Né? exatamente, isso mesmo. Vamos lá lutando pela nossa gestão pública no Brasil para as coisas melhorarem. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, professora. Até logo.